Isto não é um armazém. Era uma máquina para transformar a vida das pessoas em dinheiro. Dentro dos armazéns Canadá, em Auschwitz, tudo era separado. Dinheiro, joias, ouro, dentes, arte, roupas. Por toda a Europa ocupada, a mesma história. Confiscos, trocas forçadas e tributos de ocupação. O Reichsbank derretia, contabilizava e monetizava tudo, trocando ouro e moedas roubadas por petróleo, metais, motores, pagando as contas da guerra moderna, somadas em dólares de hoje. Aproximadamente 180 bilhões. Neste documentário, seguimos o caminho, do Canadá ao Reichsbank, até o campo de batalha, e mostramos os recibos. Agosto de 1944. Um transporte de prisioneiros chega a Auschwitz-Birkenau. Em poucos minutos, famílias são separadas à força na rampa de seleção. Mas algo mais acontece naquela noite. Algo que transforma a tragédia pessoal em roubo em escala industrial. Guardas da SS catalogam meticulosamente cada posse. Alianças de casamento, óculos, sapatos de crianças, dentes de ouro arrancados de cadáveres ainda quentes. Esses itens não desaparecem no caos. Eles entram em um sistema tão eficiente, tão organizado, que canalizará o equivalente a cerca de 180 bilhões de dólares em valores atuais diretamente para a máquina de guerra nazista. Isso não era saque aleatório. Era uma guerra econômica executada com a mesma precisão das operações militares. Os nazistas chamaram uma seção de sua operação de saque de Canadá, nomeada em referência à terra da fartura, onde as riquezas pareciam infinitas. Mas o Canadá não era um lugar de esperança. Era uma instalação de triagem onde prisioneiros processavam os pertences dos condenados, transformando alianças de casamento em balas, malas em salários e os últimos vestígios de comunidades destruídas em financiamento para sua própria destruição. Como os pertences pessoais se tornaram ativos do Estado? Como o ouro roubado dos moribundos foi parar nos cofres dos bancos suíços, higienizado e legitimado? E quanto desse dinheiro manchado de sangue financiou a própria guerra que tirou a vida de 50 milhões de pessoas? Esta noite, traçamos a trajetória da riqueza roubada, das câmaras de gás de Auschwitz, às casas de câmbio de Zurique, dos cofres do Reichsbank em Berlim, aos campos de batalha onde soldados nazistas gastaram dinheiro extraído das bocas de suas vítimas. Esta é a história do roubo mais sistemático da história e a incômoda verdade sobre quem lucrou com o genocídio. A infraestrutura para o roubo em massa não surgiu da noite para o dia. Ela evoluiu por meio de brutais tentativas e erros, começando muito antes de os primeiros transportes chegarem aos campos de extermínio. A base foi lançada em 1938, durante a Noite dos Cristais, quando turbas nazistas destruíram negócios judaicos por toda a Alemanha e Áustria. Mas a violência tinha um propósito secundário. Enquanto sinagogas eram incendiadas, burocratas já estavam elaborando a papelada que legalizaria o roubo em uma escala sem precedentes. O mecanismo legal era aparentemente simples. Uma série de decretos retirou completamente dos judeus o direito à propriedade. O imposto de fuga do Reich, originalmente criado para evitar a saída de capitais, foi transformado em arma para confiscar a riqueza daqueles que fugiam da perseguição. Empresas de propriedade judaica foram arianizadas, transferidas para proprietários não judeus por uma fração de seu valor, com os lucros indo para os cofres do Estado. Contas bancárias foram congeladas e, em seguida, esvaziadas. Imóveis foram confiscados. Apólices de seguro foram anuladas. Em 1939, os judeus alemães já haviam sido sistematicamente despojados de cerca de 9 bilhões de Reichsmarks em bens, o equivalente a aproximadamente 40 bilhões de dólares hoje. Mas isso era apenas o prelúdio. A verdadeira dimensão do roubo só viria à tona com a implementação da solução final, decidida na Conferência de Wannsee, em janeiro de 1942. A ata da conferência é assustadora em sua precisão burocrática,
tratando da logística do assassinato em massa com o mesmo distanciamento emocional de uma fusão corporativa. No entanto, enterrado nesses detalhes administrativos, havia um cálculo econômico. 11 milhões de judeus em toda a Europa representavam não apenas uma raça a ser eliminada, mas uma base de ativos a ser liquidada. A SS, sob o comando de Heinrich Himmler, assumiu a responsabilidade principal pelo que eles chamavam de utilização dos bens apreendidos. Isso não era tarefa para criminosos comuns. A operação exigia organização meticulosa, registro detalhado e absoluto sigilo sobre a origem da riqueza. O Escritório Central Econômico e Administrativo, o SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, SSDBUVHA, criou um departamento inteiro, o Departamento D, especificamente para gerenciar a exploração econômica dos prisioneiros dos campos de concentração e de seus pertences. Em Auschwitz-Birkenau, o sistema atingiu sua forma mais refinada. O campo não era apenas um centro de extermínio, era uma instalação de processamento onde seres humanos eram reduzidos aos seus valores econômicos componentes. Aqueles selecionados para a morte imediata contribuíam com seus pertences. Aqueles escolhidos para o trabalho contribuíam com sua força até morrerem. Nada era desperdiçado. Até mesmo as cinzas dos crematórios eram usadas como fertilizante e para aterro de estradas. Os nazistas industrializaram a morte e o roubo em uma escala igualmente massiva. O que tornou isso possível não foi apenas a ideologia nazista. Foi necessário a participação voluntária de milhares de burocratas comuns, contadores e banqueiros que transformaram o assassinato em dinheiro. Os trens chegavam dia e noite, vagões de gado lotados de famílias que haviam sido informadas de que estavam sendo realocadas para campos de trabalho no leste. Elas traziam o que conseguiam carregar, os últimos pertences de comunidades inteiras, malas cuidadosamente etiquetadas com nomes e endereços, comida embrulhada para a viagem, fotografias de família, brinquedos de crianças, livros de orações e qualquer joia ou dinheiro que tivessem conseguido esconder de confiscações anteriores. Eles acreditavam que precisariam desses itens em suas novas vidas. Eles estavam enganados. Na rampa de seleção em Auschwitz-Birkenau, médicos da SS determinavam quem viveria temporariamente e quem morreria imediatamente. Mas outra seleção já estava em andamento. Guardas da SS ordenavam prisioneiros deixassem suas bagagens na plataforma. "Vocês vão receber de volta depois do banho", diziam. Era a última vez que veriam seus pertences. Em poucas horas, a maioria estaria morta. Seus pertences iriam para o Canadá. O Canadá era composto por 30 barracões localizados entre o campo principal de Auschwitz e Birkenau. O nome foi dado pelos prisioneiros, que o viam como uma terra de riqueza inimaginável. Depósitos empilhados do chão ao teto com malas, embrulhos e caixas. No auge, aproximadamente 2.000 prisioneiros trabalhavam no Canadá, separando os pertences dos condenados. Era um trabalho sombrio e surreal. Prisioneiros judeus processavam os últimos pertences de outros prisioneiros judeus, muitos de suas próprias comunidades, às vezes de suas próprias famílias. A triagem era metódica. Tudo era categorizado e inventariado. As roupas eram separadas por tipo e qualidade. Ternos masculinos em uma pilha, vestidos femininos em outra, roupas infantis em uma terceira. Os sapatos eram separados por tamanho. Óculos eram recolhidos aos milhares. Escovas, pentes, lâminas de barbear, tesouras. Cada item mundano da vida cotidiana era catalogado. Os prisioneiros verificavam cada costura, cada forro, cada bolso escondido em busca de objetos de valor ocultos. Eles encontravam moedas de toda a Europa, joias costuradas nos forros dos casacos, diamantes escondidos nos saltos dos sapatos, moedas de ouro embrulhadas em pano. Os itens mais valiosos iam para recipientes separados. Ouro e prata, joias, relógios, pedras preciosas, moedas estrangeiras e marcos do Reich eram contados e registrados. Alianças de casamento eram particularmente abundantes.
Prisioneiros descreveram separar montanhas de alianças, cada uma representando um casamento, um compromisso, uma vida agora encerrada. Algumas ainda traziam inscrições, nomes, datas, palavras de amor. Esses artefatos pessoais eram tratados como matéria-prima, catalogados por peso e teor de metal precioso. O testemunho de sobreviventes que trabalharam no Canadá revela o impacto psicológico. Eles manuseavam roupas de bebê, sabendo que os bebês que as usaram estavam mortos. Eles separavam fotografias de famílias que tinham sido gaseadas. Eles encontravam comida preparada por mães que acreditavam em uma nova vida. O trabalho oferecia vantagens para a sobrevivência, comida melhor, trabalho em ambientes fechados, acesso a itens de troca. Mas isso tinha o custo de um confronto íntimo e diário com a dimensão humana do genocídio. Nem tudo permaneceu organizado. Os guardas da SS roubavam regularmente os bens furtados, uma prática tão comum que a SS teve de estabelecer medidas de segurança internas para evitar o desvio excessivo de mercadorias. Alguns guardas acumularam fortunas pessoais. Outros enviaram pacotes para suas famílias, contendo roupas e utensílios domésticos retirados dos mortos. A hipocrisia era absoluta. Os regulamentos da SS proibiam estritamente a aquisição não autorizada de propriedades judaicas, embora toda a operação fosse baseada em roubo sistemático. Do Canadá, os bens processados começaram sua transformação. Os pertences pessoais das famílias assassinadas logo se tornariam ativos anônimos na economia de guerra nazista. Mas primeiro, eles precisavam ser enviados, novamente classificados, avaliados e convertidos em recursos utilizáveis. A jornada do bem pessoal ao material de guerra estava apenas começando. O ouro chegava ao Reichsbank em Berlim em remessas marcadas com precisão burocrática clínica. A documentação não mencionava Auschwitz, Treblinka ou Majdanek. Em vez disso, os registros usavam o codinome Operação Reinhard, supostamente nomeada em homenagem a Reinhard Heydrich, o arquiteto da solução final, que foi assassinado em 1942. O verdadeiro propósito da operação estava documentado em correspondências internas da SS, a completa exploração econômica da solução final. O que chegava ao Reichsbank era estarrecedor em sua intimidade e horror. Ouro dental, dentes arrancados de cadáveres por equipes de prisioneiros, chegavam aos quilos. Alianças de casamento, derretidas ou ainda com inscrições, enchiam recipientes. Relógios de ouro, joias e moedas de toda a Europa ocupada eram despejadas nos cofres do Banco Central. Entre 1942 e 1944, a SS entregou aproximadamente 76 toneladas de ouro ao Reichsbank, apenas por meio da Operação Reinhard. Isso não inclui o ouro apreendido por outros canais ou das fases anteriores da perseguição. O Reichsbank era a instituição financeira central da Alemanha, equivalente ao Federal Reserve ou ao Banco da Inglaterra. Não era uma organização criminosa operando nas sombras. Era o legítimo coração das finanças alemãs, governado por profissionais bancários que sabiam exatamente de onde vinha esse ouro. Emil Pohl, o vice-presidente do Reichsbank, supervisionava pessoalmente o recebimento e o processamento dos carregamentos de ouro da SS. Ele não podia alegar ignorância. Alguns carregamentos continham itens que tornavam sua origem inconfundível. Pontes dentárias com dentes ainda presos. Joias com inscrições pessoais. Itens que não poderiam de forma alguma vir de fontes legítimas. O ouro precisava ser refinado e sanitizado antes de entrar nos mercados internacionais. Grande parte desse trabalho foi contratada à Degussa, uma das maiores empresas químicas e metalúrgicas da Alemanha. A Degussa operava refinarias que derretiam o ouro, removendo quaisquer características identificáveis e o fundiam em barras padrão adequadas para o comércio internacional. A empresa processou o ouro da Operação Reinhard durante toda a guerra, plenamente ciente de sua origem.
Após a guerra, a Degussa alegaria que estava apenas cumprindo contratos com entidades estatais, uma defesa que se mostraria legalmente suficiente, mas moralmente falida. O processo de refino era deliberadamente projetado para ocultar a procedência. Alianças de casamento tornavam-se lingotes anônimos. O ouro dental era misturado com outros tipos de ouro para diluir seu caráter reconhecível. Cada barra era marcada com inscrições padrão indicando peso e pureza, criando a aparência de ouro legítimo. As histórias individuais, os casamentos, os sorrisos, as vidas, foram literalmente derretidos, restando apenas o valor monetário. Por que os nazistas precisavam desse ouro? A Alemanha travava uma guerra total em múltiplas frentes, exigindo recursos muito além de sua capacidade doméstica. O comércio internacional exigia moeda forte ou ouro, especialmente para negociações com países neutros que não aceitariam os marcos do Reich cada vez mais desvalorizados. Suíça, Turquia, Espanha, Portugal e Suécia exigiam pagamento em ouro por materiais de guerra vitais. Os bancos suíços, em particular, tornaram-se intermediários cruciais para converter o ouro roubado em moeda estrangeira utilizável. Os próprios registros do Reichsbank, capturados após a guerra, documentam a conversão sistemática do ouro das vítimas em materiais de guerra. O ouro foi usado para comprar wolfrâmio de Portugal, essencial para munição perfurante. Comprou rolamentos da Suécia, cromo da Turquia e maquinário da Suíça. Cada barra de ouro representava não apenas o roubo dos mortos, mas o financiamento direto de armas usadas contra as forças aliadas. O ouro das vítimas financiou, de forma bastante literal, a máquina de guerra que, ao mesmo tempo, assassinava outras vítimas. Emil Poole, mais tarde testemunharia, que levantou preocupações sobre aceitar o ouro da SS, especialmente remessas que obviamente vinham de vítimas. Suas objeções foram rejeitadas por Walter Funk, presidente do Reichsbank e ex-ministro da Economia do Reich. A defesa de Funk seria que ele estava apenas seguindo ordens de uma autoridade superior. As ordens vinham diretamente de Hitler e Himmler, maximizar a extração econômica da solução final por quaisquer meios necessários. A escala do roubo ia além do ouro. O Reichsbank também recebia e processava grandes quantidades de moeda estrangeira, apreendida das vítimas, dólares, libras, francos, zlotys e dezenas de outras moedas. Pedras preciosas, especialmente diamantes, eram avaliadas e vendidas por meio de redes de negociantes. A SS chegou até a coletar e vender cabelo humano, utilizado na indústria têxtil. Nada era pequeno demais. Algo era íntimo ou horrorizante demais para ser transformado em mercadoria. O papel da Suíça na lavagem do ouro nazista representa um dos capítulos mais controversos da história financeira da Segunda Guerra Mundial. Bancos suíços aceitaram ouro nazista durante toda a guerra, fornecendo ao Terceiro Reich reservas vitais de moeda estrangeira e legitimidade financeira internacional. O governo e os bancos suíços mais tarde alegariam ignorância sobre a origem desse ouro. Mas as evidências revelam uma realidade muito mais complexa e comprometedora. A posição da Suíça como nação neutra a tornava especialmente valiosa para o regime nazista. Enquanto a Alemanha estava em guerra com a maior parte da Europa, a Suíça mantinha relações diplomáticas e comerciais tanto com as potências do eixo quanto com as aliadas. Os bancos suíços podiam converter ativos nazistas em moedas internacionalmente aceitas, que então poderiam ser usadas para o comércio com outras nações neutras. Isso fez da Suíça a lavanderia da riqueza roubada. O Banco Nacional Suíço comprou aproximadamente 1,3 bilhão de dólares em ouro da Alemanha nazista durante a guerra. Cerca de 12 bilhões de dólares em valores atuais. Esse ouro vinha de duas fontes: reservas nacionais saqueadas de países conquistados e ouro das vítimas processado pela Operação Reinhardt. As reservas de ouro do Banco Nacional da Bélgica.
apreendidas pela Alemanha em 1940, passaram por contas suíças. O ouro do Banco Central holandês teve o mesmo destino, e misturado a essas reservas oficiais, vieram as barras de ouro refinadas e fundidas novamente de Degusse, derivadas de alianças de casamento e obturações dentárias. Os banqueiros suíços eram profissionais financeiros sofisticados que entendiam os mercados internacionais de ouro. Eles sabiam que a Alemanha havia esgotado suas reservas legítimas de ouro no início da guerra. Eles sabiam que a Alemanha controlava territórios onde grandes populações judaicas haviam sido concentradas e depois desapareceram. Eles receberam alertas de governos aliados sobre aceitar ouro saqueado. A Declaração Aliada de janeiro de 1943 afirmava explicitamente que os aliados não reconheceriam nenhuma transferência de propriedade em territórios ocupados, e alertava as nações neutras de que seriam responsabilizadas por aceitar ativos roubados. Os bancos suíços continuaram aceitando ouro nazista por mais 2 anos. O mecanismo operacional era simples. O Reichsbank transferia ouro para bancos suíços, principalmente o Banco Nacional Suíço, mas também para grandes bancos privados como o Credit Suisse e o Union Bank of Switzerland. Os bancos suíços creditavam a conta do Reichsbank com francos suíços. Esses francos eram então usados para comprar produtos das indústrias suíças ou convertidos em outras moedas para compras em outros países neutros. O ouro permanecia nos cofres suíços, tornando-se gradualmente limpo pelo simples passar do tempo e da burocracia. O que tornava os bancos suíços particularmente valiosos eram suas leis de sigilo. A Suíça havia promulgado regulamentos rigorosos de sigilo bancário em 1934, tornando crime revelar informações sobre contas bancárias. Isso significava que riquezas podiam ser depositadas, transferidas e retiradas com quase total anonimato. Oficiais nazistas, incluindo oficiais da SS que haviam enriquecido pessoalmente por meio de roubos em campos, usaram contas suíças para esconder fortunas pessoais. Essas não eram transações oficiais do Estado. Eram atos individuais de roubo dentro de um roubo maior. Investigações do pós-guerra estimaram que os bancos suíços mantinham centenas de milhões de dólares em ativos não reclamados de vítimas do Holocausto. Dinheiro depositado para ser guardado antes da guerra nunca foi recuperado porque os depositantes foram assassinados. Além disso, contas suíças guardavam fortunas pessoais de oficiais nazistas, lavadas pelo mesmo sistema bancário que processava as transações oficiais do Reichsbank. Os 2 fluxos de dinheiro, ativos das vítimas e ativos roubados, passavam pelas mesmas instituições, às vezes até nas mesmas contas. Os bancos suíços também prestaram outro serviço crucial. Eles permitiram que a Alemanha comercializasse com nações aliadas mesmo durante a guerra. Como a Suíça mantinha a neutralidade e a moeda suíça era aceita internacionalmente, os alemães podiam usar intermediários financeiros suíços para comprar mercadorias de países sul-americanos ou fazer negócios com empresas em nações aliadas por meio de empresas de fachada elaboradas e acordos com terceiros. A neutralidade suíça não era apenas política, era uma infraestrutura financeira que permitia que o genocídio fosse lucrativo. Após a guerra, a Suíça inicialmente resistiria à pressão internacional para devolver o ouro saqueado ou abrir seus livros sobre as contas nazistas. O Acordo de Washington de 1946 exigiu que a Suíça devolvesse apenas uma fração do valor estimado do ouro, 50 milhões de dólares de aproximadamente 500 milhões em ouro saqueado. O restante permaneceu nas mãos dos suíços, sendo gradualmente absorvido pela economia legítima por meio de ajustes contábeis e com o passar do tempo. Quanto às contas privadas, os bancos suíços alegavam que não podiam revelar informações devido às leis de sigilo bancário, mesmo quando os titulares das contas estavam confirmados, mortos no Holocausto. A defesa suíça baseava-se em vários argumentos. Eles eram neutros e não tinham como verificar a origem do ouro.
Eles precisavam proteger suas instituições financeiras contra ameaças militares alemãs, e seus bancos estavam simplesmente seguindo práticas bancárias internacionais padrão. Cada argumento continha meias-verdades, envoltas em um fracasso moral completo. Os bancos suíços tomaram decisões calculadas para lucrar com o genocídio, e essas decisões deram à máquina de guerra nazista um fôlego financeiro vital em momentos cruciais. A economia de guerra nazista estava perpetuamente à beira do colapso. A Alemanha entrou na Segunda Guerra Mundial sem recursos suficientes para um conflito prolongado. A estratégia do Blitzkrieg, ataques militares rápidos e avassaladores, foi motivada em parte por necessidade econômica. A Alemanha não podia se dar ao luxo de uma guerra longa. Cada mês de combate contínuo esgotava recursos que a Alemanha não possuía. Essa crise de recursos tornou a riqueza roubada não apenas lucrativa, mas essencial para as operações militares nazistas. Estimativas conservadoras sugerem que os bens confiscados das vítimas do Holocausto forneceram aproximadamente 30% do orçamento de guerra alemão entre 1942 e 1945. Esse valor inclui não apenas o ouro e a moeda processados por canais oficiais, mas o valor total de todas as propriedades confiscadas, imóveis, empresas, contas bancárias, títulos e bens pessoais. O Escritório Principal Econômico e Administrativo da SS calculou que, somente em 1943, a exploração dos campos de concentração, o trabalho forçado e a confiscação de propriedades geraram aproximadamente 600 milhões de marcos do Reich para o Estado alemão. Os fluxos financeiros operavam por meio de vários canais. O ouro e a moeda apreendidos das vítimas iam para o Reichsbank, que os utilizava para comprar moeda estrangeira e negociar com nações neutras. Essa moeda estrangeira era usada para adquirir materiais de guerra vitais. Rolamentos de esferas suecos para tanques, wolfrâmio português para munição perfurante, mercúrio espanhol para explosivos, cromo turco para endurecimento do aço. Cada um desses materiais era essencial para a produção de armamentos. Sem acesso a esses recursos, a produção militar alemã teria colapsado ainda mais rapidamente do que colapsou. Bens confiscados dentro da Alemanha e nos territórios ocupados proporcionaram benefícios mais diretos. Apartamentos apreendidos eram usados para abrigar famílias alemãs deslocadas após os bombardeios aliados. Móveis, utensílios de cozinha, roupas e artigos domésticos retirados de lares judaicos eram distribuídos a civis alemães ou vendidos por canais oficiais, com os lucros indo para os cofres do Estado. Só na Polônia, as autoridades de ocupação alemãs confiscaram um valor estimado em 20 bilhões de dólares em bens de famílias e comunidades judaicas. Esses bens eram enviados para a Alemanha, vendidos localmente para financiar os custos da ocupação ou distribuídos a colonos alemães étnicos. A SS operava seu próprio império econômico, construído quase inteiramente com trabalho escravo e propriedade roubada. A SS possuía empresas como a Dest, obras alemãs de terra e pedra, Der Bolu, obras alemãs de equipamentos, entre outras, que produziam materiais de construção, têxteis e armamentos. Utilizando prisioneiros de campos de concentração que trabalhavam sem salário, recebendo rações de fome e sendo levados à morte pelo trabalho. Os lucros iam diretamente para a organização SS, que os utilizava para expandir o sistema de campos de concentração, financiar unidades militares da SS e enriquecer a liderança da SS. Talvez o mais perturbador fosse o quão profundamente a riqueza roubada se integrou à vida cotidiana alemã durante a guerra. Soldados da Wehrmacht recebiam salários parcialmente financiados por riquezas confiscadas. Suas armas, uniformes e equipamentos eram produzidos com materiais comprados com o ouro das vítimas. Famílias alemãs usavam móveis, vestiam roupas e cozinhavam com utensílios retirados de famílias deportadas. A exploração econômica do genocídio não era separada da sociedade alemã durante a guerra. Ela estava entrelaçada em toda ela.
O impacto se estendia além dos gastos militares diretos. A indústria alemã tornou-se viciada em trabalho escravo e materiais roubados. Em 1944, aproximadamente 7,6 milhões de trabalhadores forçados e prisioneiros de campos de concentração trabalhavam na indústria alemã, representando mais de 20% da força de trabalho. Grandes corporações como IG Farben, Krupp, Volkswagen, BMW e Daimler-Benz operavam fábricas utilizando mão de obra de campos de concentração. Elas pagavam à SS taxas nominais por esse trabalho, muito abaixo dos salários de mercado, gerando lucros enormes enquanto contribuíam para a destruição sistemática das populações aprisionadas. O desespero financeiro do Estado nazista tornou-se ainda mais agudo à medida que a guerra se voltou contra a Alemanha. Após as derrotas em Stalingrado e no norte da África, depois do dia D e do avanço soviético pelo leste, a economia alemã funcionava com o tempo contado e recursos roubados. A intensificação da solução final em 1944, a deportação e o assassinato dos judeus húngaros, a liquidação dos guetos restantes, coincidiram com a situação de recursos mais desesperadora da Alemanha. A Operação Húngara sozinha trouxe uma enorme riqueza para os cofres da SS, justamente quando a guerra estava claramente perdida, sugerindo que a extração econômica continuava sendo uma prioridade, mesmo quando a derrota militar se tornou inevitável. Isso não foi um mero roubo oportunista que aconteceu paralelamente à guerra. O assassinato de milhões foi uma política motivada economicamente, justificada à liderança nazista, em parte pelos recursos que gerava. A solução final foi muitas coisas. Genocídio movido por ideologia, pseudociência racial transformada em política, assassinato em massa burocrático. Mas também foi uma operação de extração de recursos em uma escala nunca antes tentada. A guerra terminou em maio de 1945. À medida que as forças aliadas ocupavam a Alemanha, começaram a descobrir a dimensão do roubo nazista. Reservas de ouro que deveriam estar em bancos nacionais por toda a Europa foram encontradas em minas de sal, enterradas em florestas, escondidas em cofres bancários. Os registros do Reichsbank, parcialmente preservados, documentaram anos de saque sistemático. Mas recuperar a riqueza roubada provaria ser quase tão complicado quanto o próprio roubo. Os julgamentos de Nuremberg abordaram crimes contra a humanidade, mas também examinaram a infraestrutura econômica que possibilitou esses crimes. Walter Funk, presidente do Reichsbank, foi julgado por seu papel em aceitar e processar o ouro da SS. Sua defesa era simples. Ele era um banqueiro cumprindo ordens das autoridades do Estado. Emil Pohl, que supervisionou pessoalmente as transações, testemunhou sobre remessas contendo ouro dental e joias que obviamente vinham das vítimas. Apesar desse testemunho, Funk recebeu apenas uma sentença de prisão perpétua, que depois foi comutada. Ele foi libertado em 1957 e morreu 3 anos depois. Nunca tendo devolvido um centavo da riqueza roubada, os executivos corporativos enfrentaram responsabilidade semelhante, ou a falta dela. Executivos da IG Farben, que supervisionaram as operações em Auschwitz-Turmonowitz, foram julgados. Alguns receberam sentenças que variavam de 1 a 8 anos. A maioria foi libertada antecipadamente. Na década de 1950, muitos já haviam retomado cargos na indústria alemã. A mensagem era clara. A participação no genocídio, se conduzida por meio de estruturas corporativas e financeiras, não seria severamente punida. O próprio ouro tornou-se objeto de complexas negociações internacionais. A Comissão Tripartite do Ouro foi criada em 1946 para devolver o ouro monetário saqueado pela Alemanha aos seus legítimos proprietários nacionais. A comissão acabou recuperando e redistribuindo aproximadamente 65 milhões de dólares em ouro, uma fração do que foi roubado. Grande parte desse ouro veio de reservas encontradas na Alemanha ao final da guerra.
O ouro que já havia sido lavado por meio de bancos suíços, convertido em moeda e gasto em materiais de guerra, simplesmente desapareceu. E quanto aos bens pessoais? E quanto às alianças de casamento, ao dinheiro costurado nas roupas, às joias escondidas nos saltos dos sapatos? A maior parte nunca foi recuperada. Alguns foram encontrados nos abandonados barracões Canadá em Auschwitz, armazéns ainda cheios de roupas, sapatos e objetos pessoais quando as forças soviéticas chegaram. Esses bens chegaram tarde demais para serem devolvidos aos seus donos, quase todos já mortos. Os itens tornaram-se peças de museu, testemunho silencioso do roubo sistemático. A questão dos bancos suíços e suas contas tornou-se cada vez mais controversa com o passar das décadas. A Suíça sustentava que as leis de sigilo bancário impediam a divulgação de informações sobre as contas, mesmo para as vítimas do Holocausto. Essa posição era juridicamente defensável segundo a lei suíça, mas moralmente indefensável para a comunidade internacional. A pressão aumentou durante a década de 1990, à medida que organizações de sobreviventes e investigações internacionais exigiam responsabilização. Em 1996, o Congresso Judaico Mundial, liderado por Edgar Bronfman, pressionou por uma auditoria abrangente dos bancos suíços. Os bancos suíços inicialmente resistiram, alegando que a maioria dos registros do período da guerra havia sido destruída. Sob intensa pressão internacional, uma investigação foi finalmente realizada. Ela revelou que os bancos suíços mantinham aproximadamente 600 milhões de dólares em contas inativas, que provavelmente pertenciam a vítimas do Holocausto. Muitos titulares dessas contas haviam sido assassinados. Suas famílias não sabiam da existência das contas ou não conseguiam lidar com as exigências burocráticas suíças para reivindicá-las. O acordo resultante, em 1998, obrigou os bancos suíços a pagar 1,250 bilhão de dólares em restituição. Isso não foi apenas para contas inativas. Também foi uma compensação pelo papel dos bancos na lavagem de ouro nazista e no lucro obtido com o genocídio. Os bancos suíços nunca admitiram qualquer irregularidade. Eles apresentaram o acordo como um gesto de reconciliação histórica e não como um reconhecimento de culpa. O pagamento foi distribuído a milhares de requerentes em todo o mundo, embora muitos sobreviventes tenham recebido apenas alguns milhares de dólares cada, uma quantia irrisória em comparação ao que havia sido roubado. A própria Alemanha estabeleceu programas de restituição, mas estes eram limitados e burocraticamente desafiadores. Para reivindicar a compensação, os sobreviventes precisavam de documentação que comprovasse a posse de bens ou a perseguição sofrida, documentos que muitas vezes haviam sido destruídos junto com as comunidades que os criaram. Os primeiros programas de restituição exigiam que os requerentes solicitassem individualmente e comprovassem suas perdas, um processo que excluía muitos sobreviventes idosos que não tinham energia, recursos ou documentação. Muitos morreram antes de receber qualquer coisa. Os esforços de restituição melhoraram com o tempo. A Conferência sobre Reivindicações de Bens Judaicos contra a Alemanha, criada em 1951, negociou programas de compensação e distribuiu fundos aos sobreviventes. Até 2025, a Alemanha pagou aproximadamente 90 bilhões de dólares em restituição a sobreviventes do Holocausto e seus herdeiros. Isso parece substancial até ser comparado aos cerca de 180 bilhões de dólares roubados, ajustados pela inflação. E o dinheiro, independentemente do valor, não pode restaurar o que foi realmente perdido. Famílias, comunidades, culturas e vidas. 80 anos após a libertação, a história do roubo nazista continua de maneiras inesperadas. Cofres bancários em toda a Europa e América do Norte ainda contêm bens não reclamados de vítimas do Holocausto. Imóveis confiscados na guerra permanecem propriedade disputada. Obras de arte roubadas de colecionadores judeus aparecem periodicamente em leilões, desencadeando batalhas judiciais sobre sua procedência.
O roubo entre 1933 e 1945 ainda repercute nas gerações. Considere a arte. Os nazistas saquearam sistematicamente obras de arte de colecionadores, negociantes e museus judeus em toda a Europa ocupada. Hermann Göring reuniu pessoalmente uma coleção de milhares de pinturas, esculturas e artefatos, quase todos roubados. Os nazistas operavam o ERR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, uma organização estatal dedicada especificamente ao saque de bens culturais. Eles levaram Rembrandts de Amsterdã, Klimts de Viena, coleções inteiras de galerias de Paris. Algumas obras de arte foram enviadas para a Alemanha para o planejado Führermuseum de Hitler em Linz. Outras peças foram vendidas através de países neutros para financiar operações de guerra. Após a guerra, as forças aliadas recuperaram centenas de milhares de obras de arte de minas de sal, castelos e armazéns. Os Monuments Men, historiadores de arte e profissionais de museus em uniforme, trabalharam para identificar e devolver essas obras de arte aos verdadeiros proprietários. Eles tiveram sucesso em muitos casos, mas milhares de obras nunca foram reivindicadas porque os proprietários estavam mortos e seus herdeiros não sabiam da existência da arte. Outras peças foram devolvidas a países em vez de indivíduos. Acabaram em museus nacionais, onde permanecem até hoje, com sua verdadeira procedência desconhecida. A pesquisa moderna de proveniência continua, revelando obras de arte roubadas em coleções de museus e mãos privadas. Em 2006, museus austríacos foram obrigados a devolver 5 pinturas de Klimt aos herdeiros de Adelbloch Bauer, cuja família havia sido despojada pelos nazistas. As pinturas foram avaliadas em mais de 300 milhões de dólares. Casos semelhantes surgem regularmente. Uma família descobre que a coleção de arte de seus avós foi confiscada. Eles começam a pesquisar. Eles encontram uma pintura em um museu ou em um leilão. Então, começa a batalha judicial para provar a propriedade e exigir restituição. Imóveis apresentam um problema ainda mais complexo. Prédios inteiros em Berlim, Viena, Paris e Amsterdã foram confiscados de proprietários judeus. Após a guerra, essas propriedades muitas vezes não foram devolvidas porque os proprietários e suas famílias estavam mortos. As propriedades foram incorporadas a programas habitacionais do Estado ou vendidas a novos proprietários que as compraram de boa fé, sem saber do roubo. Na história da propriedade. 70 anos depois, parentes distantes dos proprietários originais aparecem, reivindicando o direito legal a propriedades que agora valem milhões. Quem tem a reivindicação mais forte? O herdeiro da vítima do roubo ou o atual proprietário que comprou legalmente décadas atrás? A questão da responsabilidade corporativa permanece sem solução. Empresas alemãs que lucraram com trabalho escravo e propriedades roubadas acabaram estabelecendo, nos anos 2000, um fundo coletivo de compensação, a Fundação para a Memória, Responsabilidade e Futuro. O fundo distribuiu aproximadamente 8 bilhões de dólares para ex-trabalhadores forçados e outras vítimas. Mas isso foi acertado como um encerramento definitivo, impedindo novas ações judiciais. As empresas contribuíram para o fundo para alcançar paz jurídica, e não como admissão de culpa moral. A Degussa, a empresa que refinava ouro das vítimas de Auschwitz, continuou operando após a guerra. Ela se fundiu, reestruturou e tornou-se parte da Evonik Industries. A empresa reconhece seu papel durante a guerra, mas o apresenta como um fato histórico e não como uma obrigação moral contínua. A empresa existe hoje, lucrativa e respeitável, construída em parte sobre uma base de ouro dental processado e alianças de casamento derretidas. Bancos suíços continuam mantendo ativos que podem pertencer a vítimas do Holocausto ou seus herdeiros. Apesar do acordo de 1998, novos casos surgem. Alguém encontra um documento mencionando uma conta bancária suíça. O banco afirma que não existem registros. Disputas judiciais se seguem.
A resolução frequentemente favorece o banco, que possui recursos para litígios prolongados que sobreviventes idosos ou seus descendentes não têm. O aspecto mais perturbador são os bens que nunca serão reclamados porque ninguém sobreviveu para reivindicá-los. Famílias inteiras foram assassinadas, não deixando herdeiros. Comunidades foram completamente destruídas, não restando ninguém que se lembrasse do que foi perdido. Na tradição judaica, os bens daqueles que morrem sem herdeiros são destinados à comunidade. Mas quando toda a comunidade é destruída, quem herda? Esta pergunta não tem uma resposta adequada. Retornamos ao ponto de partida. Agosto de 1944. Auschwitz-Birkenau. Transporte proveniente da Hungria. Famílias separadas. Pertences confiscados. Vidas foram ceifadas. Mas agora entendemos toda a estrutura do que aconteceu em seguida. Esses pertences não desapareceram no caos. Eles ingressaram em um sistema especificamente projetado para transformar bens pessoais em ativos do Estado, transformar genocídio em lucro, tornar o assassinato em massa economicamente produtivo. A riqueza saqueada financiou 30% dos custos de guerra da Alemanha nazista entre 1942 e 1945. Essa não é uma estatística histórica abstrata. Isso significa que quase cada terceira bala disparada pelos soldados da Wehrmacht, cada terceiro tanque que cruzou a Europa, cada terceira bomba aérea lançada sobre cidades aliadas foi financiada, direta ou indiretamente, por bens apreendidos das vítimas do Holocausto. O ouro nos cofres suíços vinha de alianças de casamento e dentes. A moeda usada para comprar rolamentos de esferas suecos foi encontrada costurada no forro dos casacos das famílias que embarcavam nos trens. O sistema era tão eficiente que as vítimas literalmente financiaram sua própria destruição. Essa história levanta questões que permanecem sem resposta 80 anos depois. Qual é o prazo de prescrição para o roubo quando as vítimas foram assassinadas? Quando a propriedade roubada passa a ser legitimamente possuída, com o passar do tempo. Qual a responsabilidade das instituições por lucrar com o genocídio? As respostas legais existem. Tratados, acordos, fundações criadas e encerradas. Mas as respostas morais são mais difíceis de alcançar. A Suíça tornou-se próspera em parte graças ao ouro nazista. Empresas alemãs se reconstruíram com ativos e infraestrutura desenvolvidos por meio do trabalho escravo. Pessoas comuns em toda a Europa moraram em apartamentos, vestiram roupas e usaram utensílios domésticos tomados de vizinhos deportados. O benefício econômico do genocídio se espalhou muito além dos oficiais da SS e da liderança nazista. Ele permeou sociedades que depois alegaram ser vítimas do nazismo ou observadores neutros. Hoje, aproximadamente 90 bilhões de dólares foram pagos em restituição e compensação pela Alemanha e por empresas alemãs. A Suíça pagou 1 bilhão e 250 milhões por meio de seu acordo bancário. Esses números parecem grandes até serem comparados aos 180 bilhões de dólares roubados, ajustados pela inflação. E ainda assim, obras de arte permanecem em museus sem uma procedência clara. As contas bancárias permanecem sem dono. As disputas imobiliárias continuam. O roubo nunca foi totalmente contabilizado, muito menos restituído. A lição mais profunda transcende os cálculos financeiros. O sistema de pilhagem nazista teve sucesso porque milhares de profissionais comuns, banqueiros, contadores, gerentes de empresas, operários de refinarias, funcionários de empresas de transporte marítimo, tomaram essa decisão dia após dia para participar. Eles processaram a documentação, derreteram o ouro, transferiram os fundos e mantiveram os registros. A maioria nunca foi punida. Muitos continuaram suas carreiras após a guerra. A mensagem transmitida à história foi que o genocídio, se conduzido através dos canais burocráticos adequados, oferece participação com risco mínimo. Dizemos a nós mesmos que teríamos agido de forma diferente. Teríamos recusado. Teríamos resistido. Mas as evidências sugerem o contrário.
A exploração econômica do Holocausto pelos nazistas foi bem sucedida, justamente porque tantas pessoas comuns tomaram decisões comuns de seguir regulamentos, obedecer superiores e priorizar a segurança no emprego em vez da objeção moral. A banalidade do mal, como observou a filósofa Hannah Arendt, era sua característica mais aterrorizante. O que resta hoje são as vozes que se apagam dos sobreviventes, o número cada vez menor daqueles que podem testemunhar o que presenciaram. A documentação preservada em arquivos. Os vestígios físicos em Auschwitz e outros locais, onde pilhas de sapatos e malas ainda testemunham vidas individuais reduzidas a mercadorias. E as batalhas legais em andamento sobre propriedade e compensação, cada caso um lembrete de que um roubo dessa magnitude não tem prazo de validade. O sistema de pilhagem nazista foi sem precedentes em sua abrangência e eficiência. Mas a disposição das instituições em lucrar com atrocidades, a prontidão de profissionais em participar de sistemas que sabem ser errados, a capacidade das sociedades de absorver riquezas roubadas sem questionar, não são exclusivas da Europa dos anos 1940. Essas são vulnerabilidades humanas que persistem ao longo do tempo e das culturas. A história lembra das câmaras de gás e dos pelotões de fuzilamento. Ela lembra dos campos de extermínio e das valas comuns. Ela também deve lembrar das mesas de triagem em Canadá, das refinarias em Degazar, dos cofres dos bancos suíços e dos escritórios onde burocratas calculavam o valor econômico do genocídio, porque um roubo dessa magnitude exigiu não apenas perpetradores, mas facilitadores, não apenas criminosos, mas colaboradores, não apenas o mal, mas pessoas comuns fazendo concessões comuns. O preço dessa cumplicidade foi pago em sangue e ouro. A conta ainda está sendo cobrada. Se esta história te emocionou, desafiou ou te ajudou a enxergar a Segunda Guerra Mundial de forma diferente, seria uma honra ter você em nossa comunidade crescente. Inscrever-se não é apenas um clique. É uma forma de apoiar histórias mais impactantes, vozes mais esquecidas e mais verdades do passado. Então, se você acredita que essas histórias importam, aperte o botão de inscrever-se e vamos continuar construindo essa jornada juntos. E não se esqueça de deixar um comentário. Lemos todos eles e adoramos saber o que você pensa. Até a próxima. Continue explorando a história com a Epic War. Continue fazendo perguntas. Continue buscando a verdade.